Boa quinta, turma! Estamos mais perto do que nunca de nos vermos, de ter nossas aulas presenciais, mas a gente vai ficar numa sistemática muito de troca. Como assim? A gente vai ter nossos encontros presenciais, mas eles serão meio que mistos. A gente vai ter sim, nós vamos continuar com o nosso conteúdo aqui, mas também nós teremos nossos encontros em sala. E aí eu estava pensando da gente continuar com esse conteúdo mais conteudista aqui, eu dar essa parte mais teórica para vocês, e quando a gente voltar para a sala, fazemos igual nossa videochamada, fazemos exercícios, respondemos dúvidas, fazemos um feedback do que a gente viu na aula, porque assim creio eu que facilita. Mas começamos aí na nossa semana teste, o primeiro ano vai começar dia 27 agora de setembro, então já a gente está juntinho aí. Enquanto não, a gente continua com o nosso conteúdo por aqui, continuamos desenvolvendo aí o que a gente quer finalizar nosso ano, já estamos aí pertinho, outubro, novembro, já estamos na etapa final. Então a gente tem que dar uma acelerada para terminar de ver esses nossos conteúdos e finalizar o ano aí com um saldo bom em relação aos nossos assuntos, ok? Hoje nós iremos falar das ligações covalentes. E o que são as ligações covalentes? É uma ligação química que ocorre entre átomos de hidrogênio e ametais. Alguns semimetais, mas deixem aí na cabeça de vocês muito certo que ocorre entre hidrogênio e ametais, que também é conhecido como não metais. Para quê? Para ficarem estáveis, assim como era nas ligações iônicas, sempre buscando a estabilidade. E a gente já sabe que a estabilidade eletrônica ela é alcançada quando ela possui 8 elétrons na camada de valência. Nós falamos muito disso na última aula, inclusive também no nosso último encontro. A gente falou um pouco dessa dinâmica, tanto do diagrama de Linus-Pauling, também como essa parte da camada de valência. E aí, nós consideramos essa ligação covalente, como já mencionados, o hidrogênio aos metais, porque eles têm tendência a receber elétrons para ficar estáveis. Ou seja, os dois elementos nessa ligação, eles têm tendência a ganhar elétrons. Na parte anterior, na ligação iônica, a gente sabia que um tinha tendência de ganhar e o outro tinha tendência de perder. Nesses dois, eles dois têm essa tendência a ganhar. A querer receber, no caso. Porém, visto que não é possível que todos recebam elétrons, senão pelo menos um ficaria estável. Ou seja, se rolasse essa moeda de troca, se um desse elétron para o outro, um ia ficar ainda instável, enquanto o outro estaria estável. E aí o que acontece? Os átomos envolvidos em uma ligação covalente compartilham pares de elétrons. Não é nenhum nem do outro, é um dividido ali entre os dois. E aí, uma molécula de HCl, por exemplo, ácido clorídrico, é formada por uma ligação covalente entre o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. E aí vocês podem ver na telinha que o átomo de hidrogênio ele possui um elétron na camada de valência. Tem só um elétronzinho lá bonitinho. Por outro lado, o cloro ele possui 17 elétrons no estado fundamental, sendo que na camada de valência ele só tem 7 elétrons. Professor, você embolou tudo. Nós vimos isso em relação ao diagrama de Linus-Pauling, que existem as outras camadas e existe a camada de valência. O cloro, por exemplo, ele tem 17 elétrons total e 7 elétrons na sua camada de valência. E aí, para essa ligação ocorrer, visto que o hidrogênio quanto o cloro precisam receber elétron, eles compartilham um par de elétron, ficando os dois estáveis. E aí vocês podem ver que se forma uma molécula. Isso sempre acontece em ligações covalentes. Eles formam unidades isoladas de grandezas limitadas. Por isso que esse tipo de ligação, a ligação covalente, também é conhecida como ligação molecular, ou seja, a gente chama, quando dois elementos se unem por ligação covalente, a gente chama o elemento de moléculas. Lembram que a gente tinha na ligação iônica, a gente tinha íons,
aqui a gente tem moléculas. É importante dizer que esse tipo de ligação ele pode ocorrer entre diferentes átomos, como a gente viu no exemplo anterior de ácido clorídrico, ou também ele pode ocorrer com o mesmo elemento. E aí a gente tem o mesmo elemento nas mesmas características, e ao analisarmos a gente observa que tem a maneira de representar a ligação e que o representante do elétron na camada de valência, ou seja, essas bolinhas que a gente sempre representa pelo elétron, também pode ser representado por X, como ficou conhecida na estrutura de Lewis, e a gente viu ele muito até. E aí segue aquele mesmo exemplo, a gente pode utilizar a fórmula estrutural de Lewis, ou seja, para representar a gente pode apresentar a fórmula eletrônica de Lewis, ou pode apresentar a fórmula eletrônica planar, que a gente também já viu que é com os bastonetes. Basicamente isso. Professor, quer dizer que só os metais alcalinos terrosos que não participam desse tipo de ligação? Sim, porque eles são de ligação iônica. Lembrem, os grupos daqui, os grupos que realizam esse tipo de ligação covalente, são os grupos de não metais e hidrogênio, ok? Não se esqueçam disso. Dentro da ligação covalente, a gente tem também uma ligação chamada ligação dativa, que também é chamada de ligação coordenada ou semipolar. Ela é um tipo de ligação que também ocorre quando um átomo apresenta seu octeto completo, ou seja, ele já não precisa ali mais receber ou até mesmo doar, ele já tem 8 elétrons na sua camada de valência, e para equilibrar a estabilidade eletrônica necessita adquirir mais 2, aí, por exemplo, se a gente tiver 1 e precisar adquirir mais 2, por exemplo. Isso eu estou dizendo numa ligação. Eu tenho, por exemplo, 2 oxigênios e o enxofre. Se eu fizer uma ligação inicial entre o oxigênio e o enxofre, eu já tenho a estabilidade eletrônica. Porém, o outro oxigênio fica sem estar ali com sua estabilidade ok. E aí, o que é que o enxofre faz? Ele faz uma ligação covalente dativa, que é representado por uma seta direta. Assim, em vez de ser representado por um bastonete, ele é representado por uma seta direta. Isso ocorre porque é estabelecida uma ligação dupla entre o enxofre com um dos oxigênios, a fim de findar essa necessidade, para eles adquirirem a estabilidade eletrônica. E aí o enxofre ele doa um par de seus elétrons para o outro oxigênio, para que ele também fique com 8 elétrons na sua camada de valência. E é importante lembrar que essa seta saindo do enxofre e está doando para o oxigênio, como está aí na telinha. Então isso é uma ligação covalente dativa. Ela não é tão frequente, mas fica aí a critério de informação. E aí a gente tem que ter um cuidadozinho a mais em relação à fórmula de Lewis. A gente já viu que as fórmulas, a gente tem aí, as fórmulas utilizadas nas ligações covalentes são basicamente 3. A primeira é a fórmula molecular, que é indicada quando os átomos de cada elemento que formam a molécula originada a partir de uma ligação covalente, ou seja, se a gente tem a água, a gente tem H2O, então isso é a fórmula molecular, representando que a gente tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A gente também tem a fórmula estrutural, que nessa fórmula estrutural demonstra a organização das moléculas e as suas ligações ali envolvidas. Por isso que tem os traços de ligações simples, ligação dupla ou ligação tripla. Fiquem atentos a isso. E por fim, a gente tem a fórmula eletrônica de Lewis. E a fórmula eletrônica de Lewis também ela representa a organização molecular eletrônica, mas tem como objetivo demonstrar o compartilhamento dos elétrons entre os átomos. E aí, para construí-la, basta respeitar um nível de organização. E o que é que a gente já sabia? A gente sabe que existem algumas regras. A primeira regra a seguir para ter a estrutura de Lewis é a regra do octeto. Ou seja, todos os elementos da molécula devem obter 8 elétrons na sua camada de valência para assim obedecer a regra do octeto, para ficarem ali parecido com os gases nobres. A outra parte átomo central, geralmente são as moléculas simples que possuem um elemento diferente dos demais.
Esse átomo central já em moléculas mais complexas, ou seja, tirando essas moléculas simples, a gente tem que o átomo central geralmente vai ser o elemento menos eletronegativo, aquele que tem menos força de atratividade, para não gerar ali uma polaridade reversa dentro dessa nossa molécula. A gente também tem que obedecer o quê? A simetria entre os átomos. Porque a estrutura de Lewis é facilmente obtida quando os elementos são distribuídos simetricamente ao redor do átomo central. Então, a gente tem o átomo central e a gente divide o restante dos elementos que vão se ligar ali. A próxima regra. Átomos terminais. Os halogênios, por possuírem 7 elétrons na camada de valência, só podem realizar uma ligação. E, portanto, são sempre átomos terminais. Quando eles estão ali ligados nos finaizinhos da molécula, assim digamos. E a distribuição dos elétrons, primeiro deve-se adicionar os elétrons compartilhados entre os átomos e depois realizar o cruzamento ali, ou seja, a demonstração dos elétrons não compartilhados. Então daqui a gente tira 4 coisas importantes. O átomo central geralmente é o átomo de menor afinidade eletrônica, isso quando em moléculas complexas, lembrem. Frequentemente temos o átomo central, o carbono, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre, geralmente são eles principais átomos centrais. Os halogênios são geralmente átomos terminais, porém nos oxiácidos são átomos centrais. E por fim, o hidrogênio sempre é um átomo terminal. São essas as regras. E aí, quando a gente vai aplicar essas regras nas ligações covalentes, a gente tem mais algumas observações. A primeira, contar os elétrons de valência da molécula, ou seja, saber quantos elétrons cada átomo tem. E aí a gente vai de acordo com a família. Por exemplo, se a gente está estudando carbono, a gente sabe que ele tem 4 elétrons de valência porque ele está ali na família 4. A gente já sabe esse bizu. O próximo, organizar os elementos. É um arranjo mais provável seguindo as regras gerais que a gente citou antes. Ou seja, aquela parte do átomo central, saber quem é que vai ser o átomo aí de ligação final. Próximo, colocar o par de elétron entre uma dupla de elementos. Serão os elétrons compartilhados. Sempre lembrem-se, tem uma ligação simples quando é o par de elétrons, ou seja, 2 elétrons, um de um e de outro. Quando eu tenho 2 pares de elétrons, eu tenho 4 elétrons ligados. E quando eu tenho 3 pares de elétrons, que seria uma ligação tripla, eu tenho 6 elétrons ligados. Lembrem-se bem disso. Completar o octeto também para aqueles que obedecem à regra do octeto. E por fim, representar as ligações covalentes como um traço no lugar dos elétrons. E assim a gente representa a ligação de Lewis. Para isso, vamos ver um exemplo. A gente tem aí o nosso íon clorídrico, o ClO-2. Então, a gente vê que para fazer esse tipo de distribuição, a gente inicia o primeiro passo. Quantos elétrons de valência eu tenho? Eu tenho 20 elétrons de valência, para a gente saber ali as considerações do nosso cálculo. Assim, a gente passa e a gente vê que 20 dividido por 2, aí no caso, a gente tem 10 pares de elétrons aí em transição. A gente faz a distribuição dos elementos. Professor, por que dividido por 2? Porque são 2 átomos distintos, de cloro e de oxigênio. Ah, mas tem 2 oxigênios. Não, estou falando de átomos distintos. Próximo passo, distribuição dos elementos. A gente já sabe que o cloro ele está ali por átomo central, a gente já coloca ele no centro, divide os 2 outros oxigênios. E aí a gente começa a completar a nossa regra do octeto. E aí a gente sabe que o cloro aí no caso, ele vai precisar de uma quantidade X e a gente completa essa regra do octeto aí que ele vai necessitar. Basicamente, o íon clorídrico possui carga negativa que deve ser levada em consideração nesse tipo de cálculo, assim como o cloro possui 7 elétrons na sua camada de valência. E o átomo de oxigênio possui 6 cada um deles. Nós temos no total 19 elétrons nesse tipo de elemento. Aí a gente faz uma transição ali e vê que 20 desses elétrons serão distribuídos entre ligações e pares não compartilhados.
Para a gente completar o octeto desses átomos envolvidos, a gente deve começar pelo cloro, que é o átomo central, porque aí ele também, a gente está contando com um certo tipo de eletronegatividade do oxigênio. Depois a gente completar essa eletronegatividade do cloro, e a gente parte para a regra geral do oxigênio. Claro que lembrando também da carga -1. Professor, não entendi. Pessoal, ele está com carga -1, quer dizer então que ele vai precisar, no caso, aí envolvido de duas ligaçõezinhas, basicamente. Professor, então eu vou fazer uma dupla? Não, a gente precisa de 2 pares de elétrons ligantes aí nesse caso. Então fica uma simples oxigênio, uma simples oxigênio, sendo que um oxigênio fica negativo, ok? Então, a aula de hoje é basicamente isso. No DOC tem mais exemplos para vocês estudarem. A gente vai trabalhar muito isso em sala, porque é a base da gente ver geometria molecular. Agora a gente só falta ligações metálicas e basicamente polaridade das moléculas. Então, geometria molecular vai ser vista junto com ligações metálicas, ok? Então, no nosso próximo encontro presencial, a gente discute um pouco mais sobre esse tipo de ligação e faz alguns exemplos.